Irmão, se assente, pegue sua Bíblia. Não se desligue. Abra no livro de Daniel. Peço para que você não se desligue. Que Deus tem para falar com você. O nosso Deus, Ele é muito direto. Quantos creem no que cantamos nessa noite aqui? Quantos creem? Tem crente aí, gente? Quantos creem, digam amém. Olha para o seu lado aí e fala, tem crente aí? Olha para esse crente, dá um sorriso para ele e fala assim, Deus quer falar contigo. Irmãos, o que Deus quer ministrar ao teu coração, Ele quer ser direto com você. Então, que você possa dedicar nesses minutos a sua total atenção ao Senhor. Nós estamos vivendo dias em que só não observa ou só não vê quem não quer, de que a maior base da sociedade é a família, e é a sua família, e é você que está aqui nessa noite, desde os mais novos, desde as crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos, pessoas mais experientes aqui, estão realmente tentando de todas as formas destruir a família, a base da sociedade. E nós temos nos levantado nesse tempo, e eu creio que Deus tem levantado você nesse tempo, você pode dizer amém? Para fazer a diferença. Deus tem te levantado nesse tempo para ser um atalaia, para ser aquele que vai se posicionar em nome de Jesus, que vai ser aquele que vai ter opinião firmada na palavra de Deus. Estão tentando destruir as nossas famílias. Preste bem atenção. Esse contexto que nós vamos ler fala de um homem. Eu quero pegar muito dessa história, é milenar, tem muito tempo. Mas tentaram parar esse homem de Deus chamado Daniel. Você conhece a história. E nós vamos focalizar em alguns pontos somente. Nós não vamos ler o texto todo, são muitos versículos. São 28 versículos. Daniel capítulo 6. Você que está com a sua Bíblia aí, pode já deixar aí aberto. Daniel capítulo 6. Quando eu estava meditando nesse texto e perguntando ao Senhor, Senhor, o que Tu queres falar conosco? O tema central, é claro que nós estamos dentro de um culto jovens, de um culto jovem, mas dentro também de uma campanha que está falando sobre família, desde segunda-feira, e nós vamos até domingo. Segunda-feira, 19h30, já tivemos esse propósito, terça, quarta, hoje quinta, amanhã, 19h30, sábado, 19h30, domingo dentro do culto da manhã e dentro do culto da noite, 9 e 18 horas. E eu perguntei para Deus, Senhor, o que Tu queres? O que Tu queres falar ao nosso coração? E me veio essa passagem de Daniel. Os primeiros versículos falam assim: pareceu bem, Daniel capítulo 6, versículo 1, pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu
ele fez diferença, ele foi diferente destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito. O que, igreja? Senhor, continue a ministrar, Senhor, aos nossos corações. Ó Deus, já podemos sentir e perceber a Tua presença neste lugar, a Tua presença real neste lugar, Senhor. Ó Deus, que se abram realmente os céus, que os céus sejam abertos. Ó Deus, e que a Tua presença seja derramada. Que não seja eu a falar, Deus, mas o Senhor através de mim. Fala aquilo que Tu queres, aquilo que Tu desejas, Senhor. A Tua direção para nós, nessa noite. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Nós vemos aqui um homem que ele se colocou como um homem com um espírito excelente. Um homem que ele, em tudo que fazia, ele dava o seu melhor, porque ele não era excelente por acaso. E quando a Bíblia ela fala que uma pessoa é excelente, toda a Bíblia, toda a palavra, ela é inspirada pelo Senhor. Homens de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus para escrever cada linha, cada letra que você lê. E aqui ela fala de um homem chamado Daniel que tinha um espírito excelente. Em nome de Jesus, eu quero já declarar em nome de Jesus, que nesse tempo, Deus estará levantando homens neste lugar com um espírito excelente. Mulheres com um espírito excelente. Jovens com um espírito excelente. Adolescentes com um espírito excelente. Pessoas que se posicionem. Pessoas que através do seu posicionamento, e aqui ele não dá um contexto de como Daniel talvez se posicionasse. Ela fala simplesmente, a palavra de Deus fala simplesmente, que Daniel tinha um espírito excelente, e por conta disso, ele começou a se destacar, ele começou a se distinguir entre os outros líderes. O rei Dario escolheu 3, para que governassem 120 cidades, locais. Dentre esses 3, Daniel foi aquele que se destacou. Irmãos, em nome de Jesus, Deus está levantando você. Deus está levantando você, como você mulher de Deus, você homem de Deus, como aqueles que aonde você estiver, o ambiente que você estiver, vai ser transformado, porque a presença de Deus vai estar em você. No seu trabalho, você talvez não vá falar nada, mas a tua atitude vai falar por você. Mas é claro que quando você tiver a oportunidade de falar, e aí fulano, o que você pensa a respeito disso? Em nome de Jesus, você não vai se calar. Vai sair de dentro de você um posicionamento vindo da palavra de Deus. Ei, você jovem, adolescente, você jovem que já está na faculdade, você vai se levantar com um espírito excelente lá naquela sala, perante aquele professor ou professora. O que eu vou falar? O que eu tenho que falar? Deus vai colocar palavras certas nos seus lábios. Mas é claro que o seu exemplo ele vai na frente. Mas quando você for solicitado para se posicionar e para falar, que você se levante com um espírito excelente. E que a sabedoria de Deus esteja nos teus lábios. Irmãos, você já vai... A gente começa a ler os primeiros versículos. E os primeiros versículos falam que Daniel se destacou. E o próprio texto vai responder por que Daniel, ele se destacava. E eu creio que é a essência para nós nesse tempo. É a essência daquilo que nós precisamos buscar como famílias benditas do Senhor. Entenda uma coisa: quando você se levanta como alguém de Deus, preste bem atenção nisso.
quando você se levanta com um espírito excelente, quando você se levanta com a presença de Deus, irmãos, o reino das trevas, eles não ficarão parados e eles não estão parados. O inferno, ele não para de trabalhar, ele não para de trabalhar. Ele sabe aonde ele deve agir para atingir você, para tirar você do propósito de Deus. E não pense você que os dias, preste bem atenção nisso, os dias, a tendência dos dias é afunilar mais. A porta, ela é estreita. Fala para a pessoa que está ao seu lado, ó, a porta continua sendo estreita. Fala para outra pessoa, a porta continua sendo estreita. A porta continua sendo estreita. Apertado é o caminho que leva à salvação, o propósito principal. Mas a vida de Daniel, no versículo 4, diz assim: então os presidentes, você pode acompanhar conosco, ou na sua Bíblia ou aqui atrás. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, nada se achou, porque ele era fiel. Diga comigo, espírito excelente, fidelidade. Irmãos, em nome de Jesus, que Deus nos levante como pessoas fiéis a Ele. Irmãos, em nome de Jesus, que Deus nos levante, que a gente possa ter fidelidade a Deus quando ninguém estiver nos vendo. Deus faz uma pergunta para você e para mim. Eu gosto das perguntas que Deus faz. Quem é você quando ninguém está vendo? Talvez você possa falar: Senhor, Tu sabes dos meus erros. Talvez você possa ser ousado e sincero e falar isso: Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes de tudo, Senhor. E eu quero dizer, igreja, Ele sabe de tudo mesmo. Essa pergunta, ela pode te deixar muito alegre, ou ela pode te deixar: caraca, Deus, eu não estou tão no centro da Tua vontade. Poxa, Senhor, agora o Senhor foi aonde eu não queria. O Senhor conhece você mais do que você mesmo se conhece. Saiba disso. Ele me conhece. Você e eu, nós somos totalmente transparentes diante de Deus. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Mas esse glória a Deus, eu já dei esse glória a Deus, mas glória a Deus, Senhor, Tu conhece mesmo? Tu conhece a minha vida, Senhor. Caramba. Senhor, estou dando mole ali, tu conhece mesmo, Senhor? Conhece. Ele sabe das tuas angústias. Ele sabe o que te deixa triste. Ele sabe dos teus desafios pessoais. Ele sabe quando você pensa em desistir. Ele está com você. Eu quero dizer isso, tem uma notícia para você. Ele está com você em todo esse tempo. Ele está com você em todo esse tempo. Daniel era fiel. Daniel tinha um espírito excelente. Irmãos, a vida de Daniel tem que nos desafiar. Começaram a procurar alguma coisa para acusar Daniel. Irmãos,
esse texto me desafia, este homem de Deus me desafia, porque o texto bíblico fala que nada acharam. Talvez você possa ser ousado e falar: pastor, é com Daniel isso aí mesmo, porque fala assim, não, pastor, eu estou igual Daniel, a minha família, eles só têm bênção para contar de mim. Filhos, adolescentes e jovens, pastor, meu pai e minha mãe, eu sou um filho excelente, eu sou uma filha excelente, glória a Deus. Cadê os filhos excelentes aí? Dê glória a Deus aí. Ih, Jesus, pai. Mas isso em certo ponto é bom, porque tem filhos que estão falando assim: pô, pastor, estou sendo sincero, eu não estou tão excelente assim não, eu preciso melhorar. Todos nós precisamos. Mas procuraram coisas e não acharam. Vamos caminhar mais um pouco? Então eles tiveram uma ideia. E aqui tem um ponto, aqui tem tem segredos, tem chaves que Deus quer te dar nessa noite. E Deus já está te dando nessa noite. Olha o que eles falaram: vamos procurar na lei, versículo 5, disseram, pois, esses homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel. Irmãos, preste bem atenção nesse ponto, nesta parte do texto bíblico. Se não a procurarmos contra ele na lei da onde? Na lei da onde? Do seu Deus. E na sua lei medita de dia e de noite. O nosso manual de vida, certo? A Bíblia, a palavra de Deus. Eles falaram assim: a gente vai ter que procurar na lei do seu Deus. Irmãos, preste bem atenção nisso. O reino das trevas, uma das principais estratégias hoje, não é mudar a palavra de Deus. Eu penso assim, mas eles estão distorcendo o que diz a palavra de Deus. Porque quando você, dependendo do texto, se você tirar uma vírgula, o que acontece? É a mesma coisa? Uma vírgula muda muita coisa. Eles estão sutilmente distorcendo. Nós temos ouvido nosso pastor nos últimos domingos, uma das palavras que ele nos deu, que ele foi usado por Deus aqui, foi quando a serpente ela fala quando Jesus está nos 40 dias, o inimigo, ele usa o que para conversar com Jesus? Ele usa a palavra. Ele usa textos da palavra. Irmãos e irmãs, vigiai e orai. Diga comigo, vigiai e orai. Fala assim: eu devo vigiar. Fale isso, irmãos, porque antes de você orar, e a gente está aqui orando, se não tiver uma vigilância, a tua oração, porque às vezes na vigilância você se posiciona, e Deus já foi à tua frente por conta disso, por conta do teu posicionamento, Ele já foi na tua frente. Então quando você vai orar, irmãos, aí é o poder de Deus agindo na tua vida ainda mais. Vigilância vem antes da oração. Vigilância é posicionamento. Em nome de Jesus,
Vigilância é aquilo que a gente deixa ou não entrar na nossa casa. Irmãos, em nome de Jesus, vigilância é aquilo que a gente deixa através do celular ou não entrar na nossa mente. Quantos estão apercebidos disso? Seja ousado diante de Deus e falar: Senhor, eu reconheço isso aí, eu preciso melhorar aqui, Senhor, perdoa esse pecado aqui, Senhor. Senhor, eu estou reconhecendo que eu estou pecando hoje, eu vou te reconhecer. Preste bem atenção. Vigilância, ela vem antes. Nós estamos nos levantando aqui nesse culto, nessa campanha, para orarmos. Mas Deus te levanta hoje, Deus te levanta nesse tempo, como uma pessoa que vigia, e uma pessoa que analisa as suas ações. Irmãos e irmãs, não vamos acertar em tudo. Deus coloca essa paz no meu coração sempre. Rodrigo, você não vai acertar em tudo. Mesmo que você se esforce pra caramba, não faça expectativa de acertar em tudo. Irmãos, não faça expectativas de acertar tudo. Você pode dizer amém por isso? Isso é uma benção. Mas eu tenho outra palavra para você e para mim. Se esforce para ser melhor a cada dia. Se esforce para ser melhor a cada dia. Porque você pode pegar a primeira coisa que eu falei: então eu posso errar? Pecado, então vem. Deus vai me perdoar. Cuidado com isso. Cuidado com esse caminho. Senhor, eu sou fraco. Senhor, sem ti vai dar ruim. Senhor, eu estou aqui me esforçando para ler a tua palavra, Senhor. Eu estou lendo a tua palavra, eu estou orando. Senhor, tem campanha, eu vou. Senhor, eu estou te buscando. Senhor, eu te quero. Senhor, me encha. Senhor, limpa a minha mente, limpa o meu coração. Senhor, me levante como um guerreiro de oração. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Interessante que eles vão na lei do Deus de Daniel, que é o nosso Deus. E aí eu vou correr o texto aqui e vou falar para vocês o que aconteceu e você deve saber. Eles foram ao rei Dário, e eles estipularam que durante 30 dias ninguém pudesse pedir nada a nenhum Deus, a não ser ao rei. Se alguém tivesse que orar, teria que ir ao rei. Não é o rei dos reis, é um rei terreno. E aí Daniel, olha a atitude que ele teve. E antes de falar da atitude de Daniel, você e eu vamos aprender que tudo que está por vir, tudo que está por acontecer, tudo que está pela lei dos homens para ser aprovado, e irmão, não sei se você está atento a isso, muitas coisas vão ser aprovadas, que estão fora da lei de Deus. Conheça a palavra de Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: conheça mais da palavra de Deus. Agora você, com todo carinho e sorriso no rosto, você vai falar assim: você tem lido a palavra de Deus todos os dias? Só faz a pergunta, tá, irmão? Só deixa a pergunta no ar. Esse é aquele momento que Deus... todos os dias, pastor? Foi todos os dias. Virão leis, vão vir e já estão vindo posicionamentos que você vai... Opa, calma aí. O que é a palavra de Deus? O que o meu Deus pensa disso? Se viesse essa lei aqui no Brasil, hein? Talvez essa não venha, mas outras vão vir. Porque em todo o reino Medo-Persa, durante 30 dias, ninguém vai orar
a nenhum Deus. Em outras palavras, eles estavam dizendo assim: o seu Deus, nesse tempo, vai ser o rei Dario, porque somente a ele você poderia se prostrar. Então, no texto de Daniel, a gente pode perceber que ele é muito atual. E interessante aqui, mais uma curiosidade que eu percebi, e que eu percebo nesse texto, é que os conselheiros, eram os conselheiros, a Bíblia não fala a quantidade de homens que estavam dentro desse contexto, mas os conselheiros, esses outros governadores, esses outros líderes, chegaram ao rei e falou: rei, é assim, assim, assado e tal, e faz isso, rei. E aí passa o versículo 7, passa o versículo 8. Versículo 8 diz assim: agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, ele teve uma atitude. Famílias benditas do Senhor. Você faz parte das famílias benditas do Senhor, amém? Você pode dizer amém? Você faz parte da família bendita do Senhor. Deus está levantando nesse tempo a tua família para fazer a diferença, em nome de Jesus. Aonde você esteja, primeiro com o seu exemplo, primeiro com as suas atitudes, mas não só isso, para quando você tiver voz, para que um posicionamento venha a ser expressado, você venha falar, você venha se posicionar, você venha ser bíblico. A palavra de Deus é a mesma, irmãos. Nós já falamos aqui, nós não acertamos em tudo. Não se coloque como certinho, como a certinha. Não somos assim. Os sãos não precisam de médicos. Se você está aqui é porque você reconhece suas debilidades, suas fraquezas. Eu creio que Deus tem levantado uma geração que está lutando contra o pecado, em nome de Jesus, está vencendo, está buscando a santidade que venha de Deus, está buscando a maior promessa que nós podemos ter, que é o Espírito Santo revelado, agindo em nós. Mas Daniel, irmãos e irmãs, quando ele soube dessa notícia, ele se posicionou naquilo que era a essência dele, naquilo que ele foi gerado, naquilo que ele acreditava. Irmãos, em nome de Jesus, tem sido passado vídeos aqui aos domingos, principalmente, onde a palavra de Deus tem sido distorcida, deturpada, e em outros lugares, e em outras pessoas, já não há nem a questão subliminar, não tem o escondido, tem o explícito. Em nome de Jesus, que possamos ser levantados, que possamos ser levantados nesse tempo, como pessoas que realmente vivem, olhem para a palavra, se esforcem por conhecer, e se posicionem. O posicionamento de Daniel foi muito claro, quando ele soube dessa lei vigente no país, ele se posicionou. Daniel, pois, versículo 10, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém,
3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Irmãos, marque esse versículo e fala assim: Senhor, eu quero isso aqui para mim. A palavra de Deus fala lá no Novo Testamento: orai sem cessar. Irmãos, Deus está nos levantando como uma geração bendita do Senhor, como famílias benditas do Senhor, mas famílias que estão o tempo inteiro ligadas. Aqui não fala quantos minutos Daniel orava. E eu tenho um desafio para você, e esse desafio também é para mim. Será que nós não temos nem sequer 1 minuto no período da manhã, ou no período da tarde, ou no período da noite, para fazer uma oração ao Senhor? Pense nisso. Eu quero te desafiar e me desafiar a isso. Será que nós temos orado nesse período, tá? 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto. Que às vezes a gente pensa em oração: pastor, eu vou ter que ficar 1 hora de joelhos. Tem gente que vai para o extremo, né? O outro extremo: não, eu não tenho tempo. Cuidado com isso. Eu estou falando de 1 minuto amanhã. Se você pesquisar mais um pouquinho, você vai ver que orações na palavra de Deus foram feitas com menos de 1 minuto. E Deus fez grandes coisas. Menos de 1 minuto. E Deus fez grandes coisas. É um desafio para você e para mim. Você tem separado no mínimo 1 minuto. 1 minuto. Manhã, 1 minuto à tarde, 1 minuto à noite. Irmãos, vou fazer uma enquete aqui pela minha cabeça, tá? Posso? Se você quiser depois: pastor, discorda, eu estou orando 1 hora. Beleza, show de bola. Aí depois tu quer apertar sua mão aí no final do culto, todos os dias, tá? Beleza. Mas a maioria de nós, isso, não estamos separando tempos mínimos para buscarmos o Senhor nesses períodos aqui. Pastor, todo dia de manhã, meia hora é o meu devocional. Aleluia! Você pode dar glória a Deus? Pastor, eu faço o meu devocional à tarde, na hora do almoço. Meia hora, 40 minutos. Glória a Deus! Pastor, tem pessoas que fazem à noite, lá, quando quase não resta energia. Mas se tem um pouquinho de energia lá, glória a Deus. Ai, Senhor, eu estou cheio de sono. Beleza. Importante é fazer. Mas quantos de nós deixamos, às vezes, isso se perder? Daniel, quando ele soube da lei, ele falou assim: Senhor, eu te amo. Eu prefiro estar na tua presença. Senhor, eu prefiro estar na tua casa. Senhor, a minha família é tua. Senhor, os meus filhos são teus. Filhos que talvez só você na sua casa é cristão, você pode falar: minha mãe é tua, o meu pai é teu, os meus irmãos. Você que tem algum familiar, aquele que você pensa assim, ó: só Jesus na vida daquele cara, só Jesus na vida daquela menina, cara. Tem gente rindo aí, mas tem familiares que você, filho, eu conheço algumas histórias: só Jesus na vida da minha mãe. Deus, muda minha mãe, Senhor. Meu pai, Senhor, muda o meu pai. Algumas esposas que estão aqui: Senhor, o meu marido, Senhor, ele é teu. Você conhece as suas guerras, não conhece? E esposas, maridos que estão aqui: Senhor, muda aquela mulher, Senhor. E por último, os pais: Senhor, toma o meu filho nas tuas mãos, que eu estou perdendo a paciência. Ele está acabando com a minha paciência. Preste atenção. Daniel, ele se posicionou. Ele falou: eu vou continuar te amando, Senhor. E ele se punha de joelhos. E ele continuava, irmãos. O texto bíblico, ele é poderoso.
com as janelas abertas, com tudo exposto. Daniel não tinha medo. Daniel, ele confiava no Senhor. Você pode dizer amém por causa disso? Deus está levantando uma geração daqueles que confiam verdadeiramente no Senhor, porque tinha um prêmio ou uma punição para aqueles que não fizessem isso. E você sabe qual é a punição que Daniel recebeu. Daniel, ele não faz aquilo, eles denunciam Daniel, olha lá. Aqui me vem um breve contexto das nossas vidas, né? Cristãos verdadeiros, é você, em nome de Jesus. Você faz tudo certo, você acerta mais do que erra, mas quando você erra, sempre vai ter alguém para falar. Sempre vai ter alguém do teu lado que vai: ah, você não falou que era crente? Mas por que essas pessoas não falaram de todos os acertos, de todos os posicionamentos de bênção? Não. Ué, você vai para a festa mesmo? Vai. Ué, como assim? Não é fácil. Mas preste bem atenção. E aí, o rei, cai a ficha dele 300 anos depois, porque o contexto você vai entender que esse rei gostava de Daniel, muito, ele tinha apreço por Daniel, e não era uma pessoa tão longe. Então, por algum motivo, esse rei se desligou, e eu tenho um aprendizado sobre isso, irmãos. Coisas acontecem na nossa vida que você vai falar assim: caramba, fulano de tal. Famílias, preste atenção nesse ponto, famílias. Caramba, minha mãe fazendo isso comigo? Alguém que eu conheço? Caramba, o meu marido, a minha esposa. A pessoa mora dentro da minha casa, a pessoa está perto de mim, aconteceu isso, ela está fazendo isso. Irmãos e irmãs, é aí que a gente deve estar ligado com o Senhor. Porque uma das estratégias também das trevas é colocar desavença, preste atenção nisso, é colocar desavenças que não vão ser resolvidas. Então o problema não é discutir ou discordar, é não resolver, é não sentar para conversar, é a falta de diálogo. E aí, jogaram Daniel. Não é só, irmãos, eu até fiz um sonzinho aqui, jogaram Daniel. Leia esse contexto e você vai entender que, se fôssemos nós. Mas enfim, jogaram Daniel, você conhece a história, Daniel ficou firme lá uma noite inteira, o anjo fechou a boca daqueles leões, o texto bíblico fala isso, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, o Senhor tem te guardado todos os dias, você crê nisso realmente? Que Ele tem te guardado todos os dias, mas igreja, que nós possamos nos levantar. Daniel, ele estava ali somente recebendo uma consequência daquilo que ele estava vivendo, ele era fiel ao Senhor, ele buscava o Senhor, irmãos, e ele sabia: Senhor, se eu morrer, eu estarei contigo, mas vale estar contigo, Senhor, do que negar a minha fé em Ti. Se levante em nome de Jesus, que Deus nos levante com essa ousadia nesse tempo. Senhor, mas vale estar contigo. Aqui é o extremo. Daniel poderia perder a sua própria vida. E aí, logo pela manhã, o rei vai lá e fala algo: Daniel, versículo
20. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso do teu Deus, a quem tu continuamente serves. Aí você pode perceber, caramba, ele conhecia ou não conhecia? Ele conhecia. Mas aprove acontecer isso com Daniel. Irmãos, vai acontecer coisas com você que são provas vindas de Deus para te aprovar, para que você vença. E o propósito principal da nossa vida aqui na terra é conquistar o nosso passaporte lá para o céu. É conquistar a nossa vida eterna. Aleluia. E o rei fala, e Daniel, ele responde: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. O reino das trevas vai se levantar e pode se levantar, mas nós e o Senhor, em nome de Jesus, daremos passos de fé e venceremos todos os dias. Nas nossas batalhas diárias, você vai vencer todos os dias. Nas nossas batalhas contínuas, vamos vencer em o nome de Jesus. E Daniel lhe responde: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Irmãos, para encerrar, quanto mais você buscar o Senhor, em nome de Jesus, isso vai se alastrar e vai alcançar a sua família, a sua casa, os seus primos, as suas primas, seu tio, a sua tia, a sua mãe, o seu pai, o seu condomínio, o seu quintal, a sua rua, a sua casa, lá na sua escola, lá na sua faculdade, lá no seu trabalho. Que aquele lugar possa ser transformado pela presença do Senhor na tua vida. Que o ambiente possa ser transformado. Que pessoas também possam reconhecer: caramba, quando você fala eu sinto uma paz. Caramba, quando você chega o ambiente muda. Caramba, como é que Deus tem te dado palavras de sabedoria. Eu estou querendo tacar fogo nessa... Mas você vem com a paz de Deus. Quer dizer que você não vai se estressar, né, irmãos? Isso aí não existe, né? Mas Deus vai dar palavras certas, no momento certo, no posicionamento certo. Vai ter momentos que você tem que ficar calado. Porque calado você vai falar muito mais. Tuas atitudes vai falar muito mais. Mas vai ter momentos que você precisa falar, que você precisa se posicionar, que você precisa guerrear, que você precisa se colocar. E eu creio que essas consequências de bênção, elas acontecem quando nós buscamos o Senhor em fidelidade, em espírito, um espírito excelente. Porque, irmãos, uma das coisas que me chama mais atenção em todo esse texto é logo em seguida, e ela fala também de família, porque aqui está um contexto total de família, ao meu ver. Esse texto também fala de família, fala de posicionamento, fala de um homem de Deus. O texto não dá detalhes da família de Daniel, mas, irmãos, se o rei observava esses adjetivos, essas qualidades na vida de Daniel, imagine a sua casa. E mais na frente, no versículo 24, nós vamos encerrar aqui. Ordenou o rei, preste atenção, versículo 24. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens, não fala a quantidade, mas foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. E foram lançados na cova dos leões, aqueles homens, amém? Nem nada, irmão.
Só aqueles homens. Foi isso? Não. E eu caramba! Aí você começa a imaginar o que aconteceu. É importante isso. Meditar na palavra. Foram lançados na cova depois daquilo ali, irmãos, aqueles homens, os seus filhos e as suas mulheres. Foi todo mundo lançado, não foi só aqueles homens. Então o que eu penso em relação a isso? Quando um se posiciona, irmãos, é a família toda que você venha se posicionar mediante a palavra de Deus, que eu creio que bênçãos sem medidas vão ser derramadas sobre a tua casa, vão ser derramadas sobre a minha casa, vão ser derramadas sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, em nome de Jesus. E o texto bíblico ele finaliza, você pode depois ler e meditar, de que os corpos daquelas pessoas, o texto bíblico não fala do número de pessoas, irmãos, nem batia no chão. Você pode imaginar isso? Nem chegava ao chão. Foram totalmente esmigalhados. Mas que isso foi a consequência, né? Do posicionamento daqueles homens. E o rei, ele faz um decreto. Fique de pé no seu lugar. Ministério de louvor, por favor. Vamos ler todos juntos, a partir do versículo 26. O irmão vai projetar Daniel 6, 26. Olha o decreto deste rei, pagão, ímpio. Vamos ler todos juntos? Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio... Aleluia! Versículo 27. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Feche seus olhos. Ó Espírito de Deus. Ó Espírito de Deus. Senhor, nós glorificamos o Teu santo nome. Nós exaltamos o Teu santo nome, Senhor. Ó Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. A Tua palavra, Senhor, ela é poderosa. Obrigado, Deus, porque o Senhor até aqui, ó Deus, tem nos ajudado. Senhor, o Senhor tem nos ajudado. Nós queremos nos render ao Teu agir. O meu anseio é permanecer em Teu amor, em Tua presença, Senhor. Em Tua presença nós queremos estar, Deus. Que a nossa família esteja na Tua presença, que a nossa família esteja no Teu altar. Santo Espírito, ó Deus, o Senhor inspirou, ó Deus, cada letra, Senhor, que está aqui na Tua palavra, Deus. Nós nos rendemos, nós nos prostramos
e em tua presença nós queremos estar, Senhor, continuamente. Daniel estava na tua presença, ele se ajoelhava, ele se prostrava, ele orava, ele se rendia. Declare, eu me rendo, declare isso e ore. Eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é, permanecer em teu amor, tua presença,